mas por que que meu avô era tão ruim? Não sei, minha filha. Eu sei que às vezes ele saía para beber, ele voltava bêbado em casa e dali começava a contar cânticos que a gente não entendia. Qual era o cântico que ele cantava? E ali eu pude entender que era uma obra feita com sangue, um pacto que ele havia feito com sangue. Fala justamente sobre um demônio que fala que ele fere e fura com um punhal, ele corta e ele fura. E o meu avô, pelo mesmo demônio que ele adorava, ele foi morto. Oh, glória a Deus! Que alegria voltar aqui no Resgatando Valores com Zilda Araújo para gravar mais um testemunho, contar uma história maravilhosa. Minha convidada, linda ela, linda, já chegou ontem. Viajou algumas horinhas aí, 12, 15 horas, para estar aqui no Resgatando Valores para dividir uma história verídica, uma história que ela passou, hoje superada, curada, liberta pelo poder da palavra de Deus e veio derramar nas nossas vidas. E eu, como sempre, fico com meu coração desse tamanho, tá? Reverberando gratidão, porque só Jesus faz isso. Coloca no coração de uma pessoa lá do outro estado para estar aqui contando para mim, para você, o que Jesus ainda continua fazendo. Ele não fez só. Ele continua fazendo. E até que a igreja dele, que somos nós, estivermos aqui na terra, o Senhor continuará fazendo prodígios, milagres e maravilha. Graças a Deus, eu quero dizer que ambientes como esse, proféticos, geram milagres extraordinários. Basta você crer em tudo que você vai ouvir aqui. E aproveitando que nós estamos no início, já vamos passar a fala para minha querida que está aqui, a missionária. Se inscreva no canal Resgatando Valores. Se inscreva aí, dá seu like, comente, compartilhe, diga para mim, para nós, de onde você está nos vendo. Que assunto mais você gostaria de ouvir aqui nessa mesa? Fica muito à vontade e eu quero agradecer de todo o meu coração o carinho de centenas de pessoas que têm mandado um feedback assim, dizendo que está gostando. E isso para mim é de grande importância, porque você que está aí do outro lado é tão importante para mim quanto ela está aqui presente. Quem sabe um dia o seu testemunho, o seu milagre chegue e você queira vir aqui contar. Já é meu convidado. E a minha amiga aí, linda, maravilhosa, missionária Andressa Souza. Ela é esposa do pastor Carlos Henrique, mãe de 3 filhos, a Júlia, o Henrique e o Lohan. Graças a Deus, ela vem de Cachoeiro de Itapimirim, Espírito Santo. E eu estou com meu coração cheio de alegria, com vontade de ouvir a história dessa amada. Não saia daí. Olha o que Jesus fez na vida dela e olha o que Jesus fez também na vida da mãe dela. Gente, é fantástico. Eu quero agradecer já o carinho da missionária. Como é o nome da missionária? A irmã Nilceia, que está conosco, e o Lohan. Lohan, filho, que veio aqui interceder pela mãe. Gente, que coisa linda. Eu estou muito feliz. Missionária Andressa, a senhora é bem-vinda aqui, tá? No Resgatando Valores. Fica muito. Ai, tá com a mãozinha gelada. Fica muito à vontade, tá? Amém. A palavra está com a senhora. A hora é sua. Amém. A mesa é sua. Fica à vontade para derramar aqui o que o Senhor fez na sua vida. Pode começar lá de um pouquinho da sua infância Sim. e vem trazendo aqui até onde Jesus chegou aí e fez de você essa mulher maravilhosa aí, cheia de bênçãos e cheia também de coisas que só Ele pode fazer. Fique à vontade. A paz do Senhor a todos. Estou muito feliz de poder estar aqui e compartilhar com todos os irmãos o que o Senhor ele fez na minha vida e já decretando também uma palavra profética na tua vida. Se crer, verás a glória de Deus. E eu falo sempre que a minha história ela foi marcada pelo sangue e resgatada pelo sangue de Jesus. Eu fui resgatada pelo sangue de Jesus.
A minha família, ela sempre veio uma família muito tumultuada, uma família onde havia muitas brigas, muitas guerras, e eu queria entender o porquê de tudo isso. E eu precisei fazer um mapeamento e resgatar lá do fundo, desde a geração do meu avô, para poder entender o porquê a minha mãe passava por tudo aquilo. Que a minha mãe, desde criança, ela era dada como suicida. E eu fui buscar com a minha avó, buscar saber do meu avô, porque o meu avô ele era um homem muito ruim, meu avô era um homem que batia, que torturava, e geralmente o meu tio, que era o primogênito, né, e a minha mãe são os que mais sofriam com ele. Eles sofriam de torturas psicológicas, torturas físicas, e a ponto da minha mãe crescer naquele ambiente e desde nova buscar suicídio, desde muito nova. E eu fui crescendo e sabendo das histórias que minha mãe contava, da minha avó contava, de que quando a minha mãe engravidou de mim muito nova, ela tinha 17 anos, ela se casou para fugir das agressões do meu avô. E quando ela se casou, vinha crises nelas de depressão, que hoje nós entendemos que era depressão, mas que havia ali uma legalidade para o inimigo também atuar. E nessas legalidades abertas, a minha mãe tentava suicídio. E o interessante é que eu perguntava à minha avó assim: vó, mas por que que meu avô era tão ruim? Aí ela falava: "Eu não sei, minha filha, eu sei que às vezes ele saía para beber, ele voltava, bêbado em casa e dali começava a contar, cânticos que a gente não entendia". E eu perguntei para ela, né, buscando para poder entender qual era o cântico que ele cantava, e ali eu pude entender que era uma obra feita com sangue, um pacto que ele havia feito com sangue. E neste pacto que ele havia feito, fala justamente sobre um demônio que fala que ele fere e fura com um punhal, ele corta e ele fura. E para provar que este demônio, quando ele age na vida das pessoas, o inimigo ele não veio somente para matar, roubar e destruir, veio para destruir toda uma geração, todo um legado de uma vida. E o meu avô, pelo mesmo demônio que ele adorava, ele foi morto, porque o meu avô foi morto com uma facada, como um punhal no peito. Então, isso foi uma história assim que ficou marcado. Por quê? Porque eu pude entender hoje, eu tenho essa visão de que quando a minha mãe se cortava, né? Quando a minha mãe buscava suicídio, ela se cortava, era por causa dessas legalidades ainda abertas. E ela buscava se cortar todos os meus tios, a maioria deles, ou eles eram andarilhos, um até hoje tem 20 anos que está sumido, porque virou andarilho. E os outros buscavam suicídio, preso em vícios de bebida, em vícios de cigarro, porque é isso que o inimigo ele quer fazer. E a minha mãe, quando engravidou de mim, ela buscou a suicídio por várias vezes, tomando veneno de rato para tentar se matar e automaticamente também me matar, né? E interessante que por nós morarmos em cidade pequena, todo mundo conhecia todo mundo já sabia da história da minha mãe. Quando ela foi me ter no hospital, eles viraram para minha mãe e falaram assim: "Ué, é hoje, a tua ratinha vai nascer hoje". Me apelidaram de ratinha, porque de tanto ele já saber da história da minha mãe tentar se envenenar. Então, eu sei que hoje eu estou aqui com um propósito, e o propósito maior é dizer que Jesus, ele ainda faz.
independente que se sua mãe se esqueça do filho que há no ventre e aleluia do filho que se cria, o Senhor Jesus, ele jamais esquecerá de você. E saiba, basta você orar, porque às vezes aquela vida ela está sendo aprisionada por inimigos que querem não destruir a sua vida, mas destruir também a vida daquela pessoa que muitas das vezes você fala assim: "Ah, ela era para estender minha mão, para me ajudar, era para poder me acolher, era para me dar amor. Por que que me rejeitou? Por que que me deu ingratidão?" Não, não questione, somente ore, porque a oração ela tem o poder de quebrar todo o jugo. A oração ela tem o poder de jogar por terra toda a maldição que se levanta contra a minha vida e contra a tua vida. Porque para o homem e uma mulher de Deus, não há mal que resista. Ele tem que cair e bater em retirada. Glória a Deus. E a minha vida foi assim. E interessante que eu fui crescendo naquele ambiente e eu lembro que muito novinha, o cheiro do cigarro me agradava, o cheiro da bebida me agradava. Como pode uma criança sentir o cheiro do cigarro e se sentir atraída? Sentir o cheiro da bebida e se sentir atraída? Já era o inimigo trabalhando nas minhas emoções, já era o inimigo planejando algo, um destino para a minha vida. Interessante que eu tinha, por volta dos 3 anos, os meus tios me apelidaram de pinguça, porque eu não podia ver um vidro de perfume. Eu corria, se deixasse dando mole, eu corria, pegava para beber, porque o gosto do álcool me atraía. Eu gostava de beber o perfume. Olha como o inimigo, irmão, muitas das vezes, ele trabalha na mente de uma criança, que muitas das vezes a gente olha e fala assim: "Ah, é uma criança, é inocente", sim, mas o inimigo, ele não quer saber a idade, se haver uma porta de legalidade aberta, ele vai entrar e ele vai começar a trabalhar. Eu lembro que eu tinha um amigo imaginário e que esse amigo imaginário, aonde eu ia, ele ia junto comigo. E ele era um menino muito bonito e eu tenho isso muito forte gravado nas minhas memórias, porque ele falava assim: "Eu vou ficar com você". Você chegava a ver esse menino Sim, como se ele estivesse ali na tua sim, frente? na minha frente. Uhum. E o interessante que eu conseguia perceber que era algo diferente, que não era algo normal, porque conforme ele falava: "Eu vou ficar com você", os Uhum. olhos dele ficavam vermelho. Então eu via que aquilo era algo diferente do Mas normal. não sentia medo. Não sentia medo. Era como se ele fosse uma companhia. Uma companhia, Uhum. uma companhia. E por diversas vezes o inimigo ele tentou parar de alguma forma, ou ele tentava me colocar em situações para poder eu me perder, ou de alguma forma ele tentava me destruir. E o que você conversava com esse menino? Ele sempre falava comigo: "Eu sou seu amigo. Aham. O que você precisar, eu sou o seu amigo. Eu vou ficar com você. Hum. Eu sou o seu amigo". E aquilo ali eu me sentia protegida, Segura, né? segura. Chegou a Olha como o inimigo ele é. mentiroso ele, né? Mentiroso. Mas você contava para a mãe ou para alguém ou Não, não, só não, guardava para só você? guardava para mim. E ali eu lembro que houve uma época que a minha mãe, ela foi trabalhar em uma casa e essa mulher era uma mulher muito situação financeira muito alta Uhum. e tinha uma piscina nessa casa. E quando eu saí, como pode o Senhor ele permitir de ficar gravado? Porque eu lembro que eu era muito pequenininha, eu devia ter no máximo uns 4 anos. E minha mãe estava lá passando roupa no quarto, né, no quarto que ficava as empregadas, ela estava ali passando roupa e por segundos ela distraiu e eu saí com uma boneca nas mãos. Hum. E eu fui para a borda daquela piscina. E eu lembro nitidamente quando aquela boneca, ela caiu da minha mão.
e caiu no primeiro degrau da piscina. E quando eu fui pegar a boneca, eu caí, eu escorreguei, como se algo tivesse me empurrado. Eu escorreguei dentro daquela piscina. E quando eu escorreguei dentro daquela piscina, eu, eu só conseguia chamar minha mãe, gritar. E com aquilo que eu ia gritando a minha mãe, eu ia engolindo a água. E Meu minha mãe Deus. falou que ela escutou uma voz falando assim com ela: a menina. E quando ela foi para poder ver onde eu estava desmaiada no fundo da piscina. E minha mãe, desesperada, começou a gritar, gritar, gritar. E a dona da casa foi, minha mãe em choque, não teve reação. E ela foi, pulou na piscina, me pegou. Naquela época tinha muito dos médicos irem, de ligar, né? As pessoas Sim, ligarem, os sim. médicos irem. Até a E residência, o né? médico foi até a residência e ele falou: eu não sei o que aconteceu, mas ela já estava em parada cardíaca. Ela só não morreu porque ela engoliu muita água. A água não foi para os pulmões, a água foi engolida. E dali eu já pude sentir que algo era diferente comigo. Hoje você entende, né? Hoje eu entendo. Porque Naquela você, época eu não tinha essa percepção, eu não desde sabia. pequenininho, quer dizer, desde o ventre, né? Satanás tinha sede Sim, de destruir a sua vida. sim. E eu fui crescendo nessa ambiência de, às vezes, minha mãe bem, porque eu vejo a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito boa. Uhum. A minha casa onde minha mãe morava, eu e meus irmãos, era muito sempre cheio de crianças. É aquela casa que acolhia, que todo mundo gostava de ficar para brincar. E de tempos em tempos, legalidades vinham sobre a vida da minha mãe. Interessante que eu tinha sonhos como a minha mãe, sem É. eu conhecer a palavra do Senhor. Como que eram seus sonhos? Eu sonhava que eu ia chegar para abraçar a minha mãe Uhum. e ela vinha me mordendo, me agredindo, Hum. e eu começava a orar. E nisso que eu começava a orar, ela pegava e começava a querer me agredir. E eu orando, e eu sonhando, eu já orando a minha mãe. E eu não entendia. Hoje eu entendo que o Senhor ele queria fazer algo na minha vida, através da minha vida, o Senhor iria libertar a minha mãe. Glória a Deus. E o Senhor ia trabalhar na vida da minha mãe. Interessante que a minha mãe ela era muito querida, minha mãe era muito amada, mas de tempos em tempos ela buscava suicídio. Aquilo para mim era muito forte, porque eu tinha que acompanhar ela para as clínicas, eu tinha que ver a minha mãe, muitas das vezes ali sangrando, Ela e eu se não cortava de sangrar? se cortava É, muito. A minha mãe ela tem os braços quebrados, porque ela já se jogou de laje. meu Deus. A minha mãe ela é com os braços todos Você retalhados. me mandou uma foto, né, que ela tá toda costurada. Aquilo faz muito tempo ou é Isso tem recente? 1 ano, aquela foto. 1 ano 1 atrás. ano atrás. Então, toda a vida Toda a o vida. Satanás quis destruir tua mãe. Sim. E me diga uma coisa, vocês nunca procuraram uma igreja, um pastor, alguém para orar pela tua mãe, para que ela fosse liberta? Como que foi? Porque desde o começo Satanás se andava na sua casa Sim, usando, né, essas legalidades que o sim, avô, né, deu e veio sim. acompanhando. E vocês eram em quantos irmãos? Nós era eu, um é falecido, né, que Uhum, tem 3 anos que ele faleceu, uhum. e o meu outro irmão, que hoje ele está com 28 anos, 28 para 29. E o meu padrasto, eles são cristãos, mas são daquela religião que não, eles acham, assim, que como se fosse somente um problema da mente, Ah, tá. Trato como desorientada. É como se ela tivesse um problema psicológico. psicológico somente. Sim, entendo que ela tem Ah, ela tem um distúrbio, então. distúrbio por tantas vezes, né, desde criança. E E alguém já e ela tentou buscar ajuda para tua mãe? sim, ela faz É? tratamento psicológico, Aí o tudo. inimigo aproveita de tudo isso Sim, para. mas ela tem 1 ano, daquele ano para cá, ela não tentou mais suicídio. Glória a Deus.
porque eu via que o inimigo se alimentava da minha mãe, se alimentava, né? Porque o Espírito de Deus ele se alimenta do nosso amor, da nossa vontade do fazer o bem para o próximo, né? E o inimigo ele se alimenta daquilo que é mal, daquilo que a gente guarda de mal. Se a gente guardar rancor, Ele se ele fortalece, se né? fortalece. Uhum. E eu pude entender, eu não entendia por que que uma mulher tão boa como era minha mãe podia deixar o inimigo atuar na vida dela. E hoje eu entendo que ela guardava muita mágoa no coração do meu avô, É. muita tristeza por tudo que o meu avô fez de ruim com ela. E eu cheguei a conversar com ela, eu falava assim, mãe, o porquê? O porquê que você, o porquê que você não perdoa meu avô? Aí ela fala: "É porque eu sou aquela criança ferida ainda". Ela não Hum. conseguiu se libertar daquela criança que foi ferida um dia. Ela não conseguia se libertar. E aí eu conversando com ela, eu falava assim: "Mãe, mas você se sente presa àquela criança ainda? O Senhor ele já te libertou. O Senhor ele já te libertou". E ela fez tratamentos, faz tratamentos até hoje, mas para honra e glória do Senhor já tem 1 ano que ela não tenta mais. Porque depois que o meu irmão faleceu, ela era muito agarrada com meu irmão, aquilo ali deu um pico nela muito grande de querer desistir de tudo. Uhum. Ela queria desistir realmente de tudo. E ali eu falei com ela, eu falei: "Mãe, você não pode desistir. Você sabe que se você jogar agora tudo para o alto, você sabe que você não vai para o reino do céu. Se você tirar a sua vida, você não vai". E ela tem essa consciência. E é isso que fortalece ela em conseguir resistir, porque ela fala que a todo tempo o inimigo ele fala: "Faz isso", ela ouvia vozes, "Se corta, faz isso", né. Meu Deus. E eu fiz uma marcação que fala a respeito de quando o inimigo ele entrou para decretar na minha vida, de que a minha vida seria uma vida de derrota, foi justamente que quando a minha mãe pegou uma boneca com marca de sangue no espelho. Eu devia ter uns 14 para 15 anos. E nisso já havia passado por várias doenças emocionais que hoje eu sei que era, Uhum. a ponto de perder muita parte do meu cabelo. Eu tinha urticárias muito grave na pele por fato de situações emocionais, porque às vezes quando minha mãe passava em clínicas e eu tinha que ficar na casa de avô, tinha que ficar na casa de avó, tinha que ficar na casa de tios, tinha que ficar em cada tempo na casa de algum parente ou alguém próximo, né. E nesses momentos o inimigo ele se aproveitava para abusar, para abusar de mim, né. E era dolorido porque eu não entendia, eu não entendia, porque eu até então, por mais que eu tinha amor, que minha mãe era uma mãe carinhosa, mas eu não entendia por que que ela me amava e ela tentava se matar, não queria cuidar, não se amava, né, porque ela não tinha amor a ela, ela deixava o inimigo agir na vida dela, e aquilo ali ficou marcado, eu já fui crescendo revoltada com aquelas situações, e os médicos, às vezes, quando eu ia levar, eu lembro que muitas das vezes eu que tinha que levar ela, né, nas clínicas cortada. E você que tem uma mãe que é suicida ou alguém que é suicida na família, sabe, entende como é difícil, porque toda vez que a pessoa tenta o suicídio, você passa por todo o processo. Na sua mente, você passa ali pelo processo do velório, da perda, porque quando a gente é mãe, nós sabemos a preocupação que nós temos quando o nosso filho sai, a gente fica naquela preocupação: será que ele está bem? Será que ele vai voltar bem?
E isso mexia muito comigo, porque toda vez que eu levava ela para clínica de recuperação, uma clínica psiquiatra ou hospital, porque ela havia tentado suicídio, passava um filme na minha cabeça, achando que eu não vou ver mais a minha mãe. Hoje eu não vou ver mais, ela vai morrer. Então, era muito difícil para mim entender tudo aquilo, né? É difícil até hoje entender, né? Uma situação assim. E eu lembro que quando eu tinha uns 15 anos, numa dessas tentativas de suicídio, a minha mãe ela se cortou e ela desenhou com o seu próprio sangue dois bonequinhas, aquelas bonequinhas palito Sim. com o próprio sangue e ela escreveu com o seu próprio sangue: Mamãe te ama. Meu Deus. Aquilo ali, no momento que eu olhei para aquele espelho e aquele desenho escrito como um recado de Satanás, eu posso dizer que foi um recado que Satanás deu para mim. E eu peguei aquele recado, porque eu já não aguentava mais o sofrimento. Eu peguei aquele recado e eu aceitei ele como um decreto de maldição sobre a minha vida. Como assim, missionária? Eu não estou entendendo. Quando eu olhei aquele recado que o inimigo ele fez, hoje eu sei que foi um recado que ele fez para mim, dizendo assim: hoje acabo com a história dela. Hoje eu dou um ponto final na história dela. E ali eu olhei aquilo. A minha mãe foi para o hospital e eu falei: agora chega. Agora eu dou um basta. Não quero mais. Não vou ficar mais nessa situação. Eu vou arrumar uma pessoa bem difícil, uma pessoa bem ruim. Olha só, irmão, como o inimigo ele trabalha. E ninguém nunca mais vai maltratar, ninguém nunca mais vai judiar de mim. Ninguém nunca mais vai fazer o mal para mim. E ali eu comecei a me envolver, né, com tudo aquilo que o mundo oferece. Só um pouquinho, irmã Andressa. E seu pai? Meu pai, quando eu tinha 6 meses, minha mãe se separou do meu pai. Ah, tá. Então era só vocês e sua mãe. Isso. Aí a minha mãe, quando eu já tinha uns 3 para 4 anos, ela se casou, né? Uhum. Ela se casou e é casada até hoje, né, com Sim, meu sim, sim. padrasto. Então, assim, a gente não tinha uma boa convivência, né? Hum. Não tinha uma boa convivência. Hoje, graças a Deus, eu respeito e ele me respeita Tudo muito. mudou, né? Tudo mudou depois que Jesus entra, tudo muda, né? E eu lembro que eu se envolvi com uma pessoa muito ruim e no começo foi mil maravilhas, eu me sentia protegida, me sentia acolhida. O tempo foi se passando e eu fui vendo que aquilo ali só era uma ilusão, Hum. só era um mundo de ilusão. E quando foi uma noite, eu resolvi sair. E aquela pessoa não estava lá comigo, eu resolvi sair, achando que eu era dona de mim, ninguém ia me maltratar mais, eu ia viver minha vida feliz, Uhum. mas não é bem assim, né? E naquela noite eu saí, quando eu voltei, ele soube que eu tinha saído, ele me bateu, ele me prendeu dentro de um quarto e eu não tinha como sair dali, porque tinha pessoas que me vigiavam também para ele. E foi aí que eu fiquei presa uns 3 dias a ponto de ter que molhar a parede. Eu falo isso com orgulho, porque hoje, muitas das vezes, né, o Senhor ele nos proporciona tanta coisa boa e às vezes a gente
reclama com tudo que o Senhor dá, às vezes a gente reclama de coisa tão pequenininha. E eu lembro que eu molhei a parede, raspei a parede para poder se alimentar de alguma coisa, porque eu estava com muita fome. E naquela noite eu falei assim: hoje eu dou um fim na minha vida. Ele te trancou dentro de um quarto, é isso? Me E trancou. você raspava o pó, o cimento para Isso, comer? porque eu tinha medo de fugir E ele te e encontrar ele e te me matar. encontrar e me matar. Uhum. E eu já estava presa emocionalmente. Quantos anos você tinha aí? Já tinha uns 16 anos. Novinha. Eu não tinha uma estrutura emocional, Uhum. não tinha, né? E eu raspei ali, eu lembro que eu raspei, e eu comecei a usar tudo que tinha ali: bebida, droga, e a ponto de eu sentir que eu já estava passando mal. Eu falei: pronto, ele vai chegar, vai ver que eu gastei, usei tudo, de todo jeito ele vai me matar. Então, antes que ele me mate, eu vou, eu mesmo vou acabar comigo. E aí eu comecei a sentir que eu estava passando mal, e eu comecei a me cortar. Também tentei suicídio também. Tá reproduzindo agora Reproduzindo. o que a tua mãe fazia. Sim. Meu Tudo Deus. aquilo que eu fugi, né? Eu queria fugir para fugir daquela história ruim. Eu estava repetindo a história ruim da minha mãe. Inconsciente, né? Uhum. O inimigo me cegou totalmente. E ali eu comecei a me cortar. E eu me lembro como se eu estivesse realmente cortando os meus pulsos. Só que eu não estava cortando os meus pulsos. Eu cortei meu braço daqui, todo, né, cortado. E ali eu comecei a ter uma overdose. Meu Deus. Comecei a ter uma overdose, sangrando muito. E ali foi a minha primeira experiência que eu tive sobrenatural com o Senhor. Foi o primeiro versículo que o Senhor ele falou para mim e que marcou a minha vida, marcou a minha história. Eu lembro que eu deitada naquele chão frio, de madrugada, eu só via como se entrasse um homem no quarto, em uma paz muito grande, a qual eu nunca tinha sentido na minha vida. E ele segurava na minha mão, como se uma visão. Era algo tão real, que a impressão que eu tive naquele momento é que ele me tirou dali e me levou em um ambiente, um mundo totalmente destruído mesmo, que era a minha vida. O Senhor ele me mostrou como estava a minha vida. E ele pegou nas minhas mãos e ele segurava. Eu só via aquela mão segurando na minha mão e aquela paz a qual eu nunca tinha sentido. E eu lembro que antes eu tinha falado: eu vou me matar, mas eu ouvi dizer que existe um Deus. Se há esse Deus que eu nunca conheci, se há esse Deus que eu nunca vi o amor dele na minha vida, olha, ele não vai permitir que eu me mate. E naquela visão a qual ele segurava nas minhas mãos, e ele andava comigo em uma cidade toda destruída, e ele falava comigo assim: vai ali naquela casa, pede ajuda naquela casa. E quando eu chegava para poder pedir ajuda ali naquela casa, as pessoas, eu batia na porta, as pessoas olhavam e viravam as costas para mim. Aí eu voltava e ele falava assim: vai, pede ajuda na outra casa. E quando eu entrava batendo, chamando na outra casa, as pessoas vinham todas ensanguentadas, como se estivessem uma se destruindo a outra. Era uma visão, era algo tão forte que o Senhor estava me mostrando ali, e eu não entendia. E eu falava assim: mas ninguém quer me ajudar.
Ninguém quer me ajudar. E ele fala: chama mais forte, grita, pede ajuda. Não tem ninguém para te ajudar? E ele falava assim comigo. E eu falava: ninguém quer me ajudar. E o Senhor mostrando para mim, aleluia, a minha história, a minha vida. E ele segurou na minha mão, ele falou assim comigo: filha, ele falou, filha, se tu permanecer na minha presença, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingida. Glória a Deus. Aleluia. Tu não será atingida. Aleluia. E ali eu acordei, quando eu já acordei, eu estava em um hospital. O vizinho, olha como que Deus preparou, enquanto eu estava ali tendo aquela visão, o vizinho ele sentiu de arrombar aquela porta, Sem saber que você estava sem lá. saber que eu estava naquela situação. E ele me levou para o hospital. E quando eu acordei, eu já estava no hospital. Tinha tido uma overdose. Mas eu sabia que aquela experiência que eu tive não era nada referente às drogas que eu tinha usado, a bebida, Era nada. Foi sobrenatural, algo, né? o Senhor me mostrando que Ele. E você ouviu audivelmente assim a Sim, voz. sim. E foi uma paz a qual eu nunca tinha sentido na minha vida. Nunca tinha sentido. Glória a Deus. E dali eu fui embora, né? Minha mãe me pegou do hospital. Passei um tempo com ela, depois fui para o Rio, morei um tempo com a minha avó. E nesse intervalo de uns 2 anos, eu ainda não tinha aceitado o Senhor Jesus. Eu sabia daquele chamado que o Senhor tinha Mas não feito, conhecia. mas não conhecia, né? Sim. E, e foi quando eu conheci, que eu retornei, conheci o meu esposo, né? E eu já tinha a minha filha, do fruto de um relacionamento que eu tive lá no Rio, e que não deu certo. Eu voltei e conheci o meu esposo hoje, o pastor Carlos Henrique. Na época, uma pessoa, ele era uma pessoa, um homem difícil, né? Ele era mestre em Kung Fu, uma pessoa mal, ruim. Meu Deus. Quando eu conheci ele, as pessoas falavam assim: mas você vai namorar com ele? Você tem certeza? Eu falei: pô, já passei tanta coisa difícil, o que que ele vai ter de mal para me oferecer? Foi que um dia eu estava na minha cozinha, o Henrique já bem pequenininho, e mudou uma igreja para perto da minha casa. E eu estou escutando aqueles louvores, e Deus usou o Henrique para falar comigo. Teu filho. O meu filho, ele era bem bebezinho, ele engatinhava, nem andava, engatinhava. E ele ouvindo os louvores, e algo chamou a atenção dele, ele começou a pegar as panelas e começar a bater. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Henrique, ele batendo, batendo nas panelas. E aí foi que ele, eu falei assim: hoje eu vou naquela igreja. Falei com o meu companheiro, e ele bebia muito, fumava muito. E ele falou: não, você não vai. E eu já era uma mulher de Deus e não sabia. E eu falei com ele assim: eu vou? Sim, eu vou sim. Ele falou assim comigo: você não vai. E aí eu fui e liberei uma palavra para ele. Falei: eu estou indo. Fique aí com os teus demônios. Você falou assim para Falei, ele, falei assim para ele. sem medo nenhum dele vir para cima de Não, você. Aham. não. Ao cheio de autoridade já. Uma autoridade que Que eu não era tua. não era minha. Deus E, faz isso, e a gente. família dele achava que ele batia em mim, porque ele era uma pessoa difícil, ele era
Ele foi um jovem que ele saía para arrumar problema na rua, para bater nas pessoas, espancar as pessoas. Endemoniado também. Demoniado Não também, conhecia a não palavra. conhecia. Uhum. E eu fui e Meu falei Deus. assim: fique aí com os teus demônios, porque eu estou indo. Passei a mão no Henrique e fui para a igreja. Uhum. Quando eu cheguei lá, quando eu cheguei na igreja, não deu 20 minutos ele ia atrás de mim. Ele foi te buscar. Não, ele foi para ir para a igreja. Ah, tá. Ele foi para ir para a Eita, igreja. coisa boa. E ele falou assim: você é louca? Você jogou praga em mim? Eu falei: como assim? Você falou: fique aí com os teus demônios. Começou a voar panela, começou a fazer barulho dentro de casa. Você é Ah. louca? Eu falei assim: eu não fiz nada. Só falei que eu ia vir para a igreja. E quando o pastor fez o apelo que ele estava lá, ele foi o primeiro a aceitar o Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu falei assim: o que que você está fazendo? Não é assim aos poucos. Ele: não, agora que eu entrei, agora eu tenho que ficar. Ficou com medo das panelas voando. Ficou com medo, porque o Senhor lhe permitiu de mostrar o espiritual para ele, para poder ele aceitar, porque o Senhor tinha algo na vida dele também, uma obra na vida dele. E quando ele entrou para a casa do Senhor, com droga no bolso, com bebida, já tinha bebido a tarde toda, que ele aceitou o Senhor Jesus. E ele: agora você vai comigo. Aí eu peguei, eu falei assim: então vamos. Agora não tem como a gente fugir, né? E ali foi só concretizando tudo que o Senhor lhe tinha feito. E hoje eu pude entender que tudo de ruim que eu passei na minha história, né? Não foi porque eu fui sofrida, não foi porque eu tive uma vida difícil. O Senhor permitiu para mostrar que se eu conseguir vencer aonde você esteja, independente da história que você passou de difícil, você também vai vencer. Você também vai conseguir sair, se levantar dessa história triste. Pode ser de abuso, pode ser de abandono, mas se eu conseguir, você também vai conseguir. Com a ajuda do nosso Senhor Jesus, você vai conseguir. Não foi fácil, porque a parte da libertação não é fácil, não é fácil. Demorou muito tempo? Digamos que demorou em questão de eu olhar e querer me curar, porque eu peguei toda aquela dor que eu tinha e eu queria ajudar. A minha dor se saciava quando eu ajudava as pessoas, e com aquilo eu Adoecia me mais. adoecia, É. porque eu queria esconder as minhas dores e Uhum. ajudar as pessoas, né. E hoje eu entendi que não é bem assim, primeiro a gente tem que se curar, né. Com Isso. certeza. Foi necessário? Foi. Porque enquanto eu fazia para o Senhor ele as misericórdias dele iam Vindo, né? entrando na minha vida, na minha família. E a respeito de demorar a libertação, eu lembro que quando nós tínhamos já 1 ano e meio para 2 de convertido, eu lembro que nós estávamos em um culto, e eu sempre fui muito braba, né, assim, ciumenta. E eu lembro que nós estávamos em um culto e passou uma irmã e ela mexeu com o meu esposo. Na época nós éramos só membros, né, dessa igreja. Uhum. E eu com ciúme, não falei nada com ele. Acabou o culto e eu comecei a brigar com ele dentro do carro. Eu falei: não volto mais para a igreja. E comecei a brigar: não aceito isso. Ele: eu não fiz nada. Começou aquela guerra.
E interessante, missionária Zilda, que todas as vezes que eu fui orada, nenhuma vez houve uma manifestação, uma possessão em si Sim. sobre a minha vida. Nunca se Nunca manifestou se manifestou, mas isso não queria dizer que não que estava lá. a influência do mal não estava lá, Isso. agindo, Porque ele né? se camufla, né? Sim. Uhum. E interessante que nesse dia dessa briga, eu falava com ele, eu não vou mais, não quero mais. E comecei a brigar com ele, discutir. Uhum. E quando eu cheguei em casa, deitei, e até esses dias lembrou, ele conversou comigo e falou a respeito disso, que eu falei com ele, eu não quero mais, eu não vou mais para a igreja, não quero. E comecei a brigar muito com ele, brigar. Eu não quero saber de Jesus. Eu falei, eu não quero saber de Jesus mais. Naquele momento que eu falei aquilo, que eu não queria mais saber de Jesus, tão ingrata, né? No momento daquela explosão ali, eu não pensei, não medi as palavras, né? Que a gente não se brinca com o nosso Senhor, né? Mesmo naquele momento ali. Por isso que a palavra do Senhor nos ensina a ter domínio próprio. A gente tem que aprender a se dominar, aprender a se conhecer, né? Para poder não passar por essas situações. Naquele momento, eu senti algo me sufocando e me apertava, me apertava. E a voz que saía não era a minha voz. Não era a minha voz. E falava: "Eu vou matar ela agora, Hum. comigo". E eu Ele se sentia materializou se ali. ma E foi uma forma tão forte, missionária, que a cama começou a se mover. A cama começou a se mover. E ela só parou quando parou na porta, porque não dava para a cama passar. E aquilo Deus deu autoridade para ele. E ele começou a orar. Começou a orar. Senhor, envia anjos para guerrear aqui. Senhor, não permita, perdoa ela. E ele orando com autoridade. E eu lembro até hoje que nós tínhamos muitos gansos no quintal. E nós escutamos, tanto ele quanto eu, barulhos de espada. Como se estivesse uma guerra no mundo espiritual. Pela minha vida, o Senhor ele permitiu aquilo acontecer para mostrar qual grande era a fúria de Satanás na minha vida, né? E ali aquele barulho de espada, e a gente ouvia aqueles barulhos saindo de dentro do quarto, indo em direção à cozinha e indo se afastando até o quintal. E no momento que aquele barulho foi para o quintal, os gansos, eles começaram a se assustar, alvoroçar, que voaram. Muitos, até hoje a Como gente se tivessem possuídos também. não, como se eles estivessem vendo O que estava o que estava acontecendo. acontecendo. E eles se assustaram. Os bichinhos se assustaram e começaram a voar. E ali aquilo eu fui melhorando e eu comecei a pedir perdão para o Senhor, pedir perdão e ali eu pude entender que o mesmo Deus de amor é um Deus de justiça e que com Deus a gente nunca deve se brincar, a gente nunca deve ser malcriado com o nosso Falar Pai, o que quer, falar o que sem quer pensar, no momento de não raiva, não pode. pode. O nosso Deus não. E a partir desse momento eu aprendi a amar, né, e a respeitar muito, muito, mas o Senhor ele permitiu eu passar por essa situação Assustadora, né? assustadora. E por muitas das vezes, muitos até hoje estão iludidos nessa situação de que acha que para haver uma opressão maligna tem que haver uma possessão. Não, Não. não. Mas a pessoa está quietinha Sim, e ela está sendo possuída. está sendo possuída. Por isso que cristão tem que ter o dom do discernimento Discernimento é muito para importante. ter a percepção daquilo que não é de Deus. Sim, com Porque certeza. dá para entender que você, né, veio de uma longa história aí
Sim, Agora, por conta de uns ciúmes, sim, deu a legalidade. deu a legalidade. E o Senhor, ele permitiu, porque o Senhor, ele permitiu do inimigo me tocar E dessa falar maneira através da sua própria e boca. falar através da minha própria boca. E eu já achava que não, eu achava que já estava liberta. Como na verdade eu precisava ser liberta das minhas E emoções. daí você foi buscar ajuda, Fui foi buscar, orar, foi buscar fui, reforço, fui porque buscar. sozinha não dá, Não, né? não, com certeza. E o esposo ficou assustado também. Ele ficou. Orou, expulsou, E pediu foi ali que o Senhor, ele anjos, né? começou, ele pediu ao Senhor que enviasse anjos para entrar naquela guerra que nós estávamos vivendo ali. Até porque Porque, você eram novos convertidos, sim, não tinha novos. tanto assim experiência, né, no Não, mundo espiritual. não tínhamos. E foi o meio que Deus libertou, mandou anjos, né? Mandou anjos para libertar. E foi algo que ficou marcado na nossa história. E Uhum. até esses dias ele estava conversando comigo e ele falou a respeito. Ele falou, missionária, como que Deus é bom nas nossas vidas, né? Eu falei, sim, a todo tempo. É, mesmo se a gente olhar hoje, com o nosso olhar de hoje, a gente não merecia, né? Mas o Senhor, ele nos resgatou e ele investiu alto preço, que é o seu sangue. Glória a Deus. É o seu sangue que ele investiu. E interessante que foi algo assim que marcou muito a nossa história, marcou muito as nossas vidas, né? E eu queria também estar falando do processo que minha mãe teve de um ano para cá, Uhum. porque eu lembro, o missionária, que como essa questão de camuflar muito as minhas dores, né? Eu tinha muita garra, muita força em ajudar as pessoas, mas quando se dava em relação à minha história, eu resolvia silenciar. E isso era muito sério. E eu tinha muita resistência quando se falava em respeito de depressão, porque eu vi tudo que a minha mãe passou, né? E por legalidades, mas também por ela ser, por ser uma doença psicológica, né? Que ela tinha. Sim. Que Claro que existe havia, e que sim, não pode ignorar, né? O sim, inimigo, ele aproveita da situação para se manifestar e judiar da pessoa. com certeza. Uhum. E eu lembro que há um ano atrás foi quando a minha mãe caiu a ficha dela que ela perdeu o meu irmão. E eu lembro que a gente antes morava no Rio, ficamos lá fazendo a obra do Senhor muitos anos, né, no Rio. E eu lembro que eu tinha muita força, vontade de fazer a obra do Senhor, entrava nas favelas, não tinha medo. Aquela garra que o Senhor me tirou do mundo, eu queria passar para as pessoas, né? Do seu jeito, Resgatar né? do meu jeito. Aí o Senhor um dia virou para mim e falou assim: eu vou mudar a tua história, mas eu quero que você ganhe almas, mas eu não quero perder a sua. O Senhor Forte falou isso, né? comigo É forte isso. e eu não entendi. Eu falei: como assim, Senhor? Ele falou assim: você tem garra para ir levar a palavra para dentro de uma favela? Você tem garra de passar a noite cuidando de uma pessoa com que dependência química, com abstinência? Você tem essa garra? Você tem garra para entrar e orar pessoas em situações difíceis, mas você não tem garra para olhar para você e cuidar de você. Você ouvia a voz. O Espírito Santo falava comigo e eu não entendia. E ele falou assim: eu vou fazer você retroceder de onde eu te tirei, da tua história, tudo de onde você passou de ruim na sua história, para poder te fazer uma terra lá de cura. Eu vou te curar lá. E eu não entendi aquilo. E eu Uhum. não entendi aquele processo, porque até então eu amava fazer obra lá no Rio de Janeiro. Eu amava, eu amo aquela terra. E a terra
a qual o Senhor queria me levar, era uma terra que, para mim, só lembrava de sofrimento, de perda. Por mais que minha mãe sempre morou lá, eu não gostava de voltar para ali. Eu não queria. Foi porque o Senhor mandou. Eu não queria voltar para aquela terra, porque era uma terra de sofrimento para mim. De trazer lembranças, né? Sim, Uhum. e eu tive que voltar. E hoje eu entendo porque o Senhor me amava, ele me fez retroceder, porque ele queria me resgatar. Ele queria que eu olhasse para mim, porque eu tinha vontade de cuidar de tanta gente, mas eu não tinha vontade de cuidar de mim. Não se cuidar. Não se cuidava. E eu lembro que no começo bateu uma certa tristeza, e eu falei com o Senhor, falei: "Senhor, então o Senhor não me quer fazendo a tua obra". Eu achava que o Senhor não me queria de frente fazendo a obra dele. Então eu vou cuidar de mim, eu vou entrar, vou fazer uma profissão, vou cuidar de vidas, que é o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, e eu vou ser uma massoterapeuta. E eu comecei ali a trabalhar na área da massagem, e é interessante que a professora era uma budista. Ai, meu Deus. Eu entrei ali naquela sala e ela começou a falar assim: "Quando você for fazer a massagem, você nunca começa dos pés, você sempre começa pela cabeça. E vai puxando a energia ruim da cabeça, vai passando pelo corpo e solta pelos pés". Falei: "Senhor, essa história aí tá parecida". Falei: "Senhor, eu tô querendo fugir do teu chamado, mas o Estava Senhor batendo de frente com ela. eu falei: "Senhor". E ali o Senhor me permitiu de eu entrar ali e fazer aquela Aprender. aprender. E quando foi o dia, eu pude entender que eu estava muito, muito mesmo precisando de ajuda, quando foi o dia da massagem ser feita em mim, Hum. porque tem dias que quando a gente está aprendendo, né, cada dia é um, que fica como modelo, né. E quando foi feita aquela massagem em mim, foi um dos piores dias da minha vida. É mesmo? Sim, Por quê? por causa do toque, Ah, você tinha dificuldade com o com o toque. toque. Quando as minhas amigas colocavam a mão em mim, mas doía tanto, mas não doía o meu corpo, doía a minha alma. Ah, Aí o Senhor me mostrando, aleluia, que eu estava precisando realmente ser curada. E ali o Senhor foi desvendando, abrindo o leque da minha história. Aí o Espírito Santo falava assim: "Tá vendo, minha filha? Você cuida tão bem dos teus filhos". E ali eu pude entender. Ele falava assim: o Espírito Santo falava, me ensinava. E ele falava assim: "Abre ali aquela porta daquele guarda-roupa, aonde está as tuas roupas e as dos meus filhos em pecado, as minhas amontoadas". hum. E eu falava: "Senhor". E ele falava assim: "Sabe por que que você ainda está com as suas roupas amontoadas? Porque a qualquer momento você espera alguém te abandonar. Você acha que eu vou te abandonar", o Espírito Santo falava, "mas é você que tem que entrar mais e mais na minha presença". Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali o Senhor, ele foi fazendo um tratamento em mim, ele foi palestrando comigo, Te que ensinando. me ensinando, porque eu aprendi a ser muito dependente dos meus filhos, a ser uma mãe que eu queria ser uma mãe totalmente diferente, não que a minha não fosse boa, que hoje eu entendo a Uhum. luta que ela passou, né, era algo espiritual na vida dela também. E ali, por eu ser muito dependente do meu marido, eu não conseguia fazer nada sem ele, eu tinha que tudo depender dele. Eu tinha dependência emocional em tudo, com meus filhos, com ele, e eu não olhava para mim. Foi quando ele ficou muito doente, ele deu uma bactéria no cérebro dele,
e ele foi parar no CTI, né, desenganado, falando, os médicos falaram que ele não ia nem andar mais. E ali eu fiquei quase 2 anos, o Senhor, nessa época, me ensinando a eu olhar e cuidar de mim, olhar e cuidar de mim, a me amar, a me respeitar, a entender os meus limites, né? Porque até então eu não aceitava, né? O que viesse já estava bom. Eu pensava assim, por tudo que eu já passei, o que vier tá bom, mas não é assim. O Senhor, ele quer o melhor para a gente. O Senhor, ele tem tudo de melhor preparado. E quando a gente reconhece isso, nós entendemos que temos que ser totalmente dependentes dele. A primeira palavra tem que ser a dele, a última também tem que ser a dele. Glória a Deus. Toda a direção da minha vida tem que ser feita por ele, não por homens. Claro que a gente tem que respeitar, tem que haver o respeito entre marido, né, e mulher, filhos, mas a última palavra tem que ser a do Senhor. A última palavra tem que ser a dele. E foi ali que eu pude entender como o Senhor, ele me amava e o quanto ele permitiu toda aquela situação e o Senhor me mostrar que aquela fortaleza toda que eu apresentava ser, lá dentro ainda havia a mesma menina ferida que a minha mãe mencionava até pouco tempo atrás. Meu Deus. Aquela menina ferida, mas que estava camuflada em uma mulher de Deus, uma guerreira, uma mulher que não tinha medo de entrar dentro de uma favela para orar, mas lá dentro tinha uma menina ferida, fragilizada, que o Senhor ele queria curar, ele queria mostrar que ele precisava que eu estivesse totalmente curada para poder resgatar realmente vidas. E foi aí que foi um dos piores processos que eu passei com a minha mãe, que ela ficou quase um mês não, 40 dias ela internada, porque ela começou a dar crises, surtos. Nesses surtos ela buscava suicídio. Foi até aquela foto que eu te mandei. Sim, sim. E ela buscava suicídio. Eu lembro que um dia ela virou para mim, ela falou assim, Andressa, eu tô sentindo muita dor nas costas. Aí eu falava assim, aí foi que concretizou que o Senhor me dava em sonhos. E eu falava assim, mãe, eu vou aí para cuidar da senhora. E eu ia. Quando eu chegava lá, que eu entrava os pés na porta, o inimigo se manifestava na vida dela. Eu te odeio. Sai daqui. Sai daqui. E ali eu orava ela. Aí o Senhor falava, tá vendo? Aí eu me lembrava dos sonhos de eu orando a minha mãe quando era criança. E eu podia entender qual era o projeto do Senhor na minha vida. Foi dolorido? Foi. 40 dias enfrentando aquele processo com a minha mãe. E detalhe, era uma essência que não vinha de mim, vinha do Espírito Santo. Porque eu lembro até hoje que o meu padrasto ele havia colocado uma certa limitação, porque começou aí pessoas a orar pela minha mãe, e por essas pessoas não terem, como se diz assim, uma autoridade perante o Senhor para estar lidando com aquela situação, Discernimento. discernimento, e às vezes a situação da minha mãe acabava que ficava pior, Ia se agravando. ia se agravando, ia se agravando. Aí meu padrasto colocou uma certa limitação de não permitir pessoas Isso. irem lá orar. Porque espiritualizava tudo. Isso, misturava tudo, né? E, e eu lembro que eu falava, Senhor, como é que eu vou fazer? E eu falei, eu tenho que ajudar minha mãe. Me ensina, pai. Uhum. E meu padrasto, ele não gostava, ele queria que fosse tudo, né, dentro da tranquilo, para que ela não se agitasse. Eu falava, Senhor,
o que que eu vou fazer? E eu cheguei, eu lembro até hoje que eu cheguei, eu peguei, eu abri a palavra do Senhor. Sentei do lado da cama dela, ela deitadinha. Eu abri a palavra do Senhor e bateu nas descendências, em primeira Crônicas, nas descendências. Eu falei assim, ai, Senhor, o Senhor deu uma palavra leve. Eu comecei a ler as descendências. No mesmo momento que eu abri a palavra do Senhor, que eu comecei a ler as descendências, o inimigo ele se manifestou na vida da minha mãe. Meu Com uma Deus. voz horrenda, aquela voz que Assusta. assusta. Uhum. E eu não estava esperando, porque até então eu não estava nem. Eu abri a palavra do Senhor, eu fui abrir, comecei a ler, e ela deu aquele grito, o inimigo não aguentou. E ele falou assim: Eu te odeio. Meu E o Deus. meu padrasto na sala com meu esposo, eu falei assim: Mas o Senhor fez uma promessa para mim, que enquanto eu fizer a obra dele, você não vai levar a minha mãe, você não vai ceifar, você não vai levar. Aí o inimigo virou e falou assim comigo, ele falou assim: Eu não toco em você, mas ela eu vou tocar, porque ela quer. Olha só. Meu E eu Deus. falei assim: Mas você não vai matar, não vai levar a vida dela, porque enquanto o meu Deus me prometeu, você não vai levar. Sabe o que que o inimigo ele falou? Hum. Ele virou e falou bem assim comigo, mas ficou marcado na minha vida. Ele falou assim: Eu não posso te matar, eu não posso acabar com a tua vida, mas para te fazer sofrer, eu sangro ela aos poucos. Ai, que era o suicídio que vinha há anos. Anos. E o que você fez? Eu comecei a orar, eu falei: Não quero conversa. Bate em retirada. O seu tempo na vida da minha mãe está acabando. Bate, você não vai mais pegar o sangue da minha mãe, eu não aceito mais. E comecei a orar, e nesse meu padrasto ele veio pro quarto, o meu esposo também. Uhum. E aí nós começamos a orar e decretar na vida dela. E passou aquele processo que eu pensei, missionária Zilda, que eu lembro que teve uma noite, nesses 40 dias, a qual ela tentava, quase todos os dias, não podia deixar ela sozinha, um minuto, que ela quebrava vidro, arrancava fio. Ela queria se matar a todo Ela custo. chegou, eu lembro que nós chegamos no hospital com ela chegou a quase dar uma parada, porque ela não comia, ela não bebia. E a depressão profunda, os médicos falavam assim, sorria, mandava minha mãe sorrir. E a pessoa que tem depressão profunda não tem a expressão do sorriso. Hum. Não, minha mãe não tinha essa expressão do sorriso. Ela não conseguia, ela queria mostrar os dentes, mas ela não sorria, porque o inimigo ele rouba as expressões. O inimigo ele quer nos ver cabisbaixo, entristecido, dá um tempo. Eu não sei se esse tempo que você tem passado é de choro, é de luta, mas há um tempo. Não aceite permanecer nesse tempo. Não aceite permanecer e, e ficar chorando, achando que a tua vida vai ser sempre essa vida de fracasso, de derrota. Não. Você tem que profetizar. Eu lembro que eu passei uma madrugada chorando na sala, que eu já estava sem força. Eu achava que minha mãe, que o inimigo ia levar a vida dela, porque ela não conseguia ficar um minuto sem alguém vigiar ela. Eu já estava sem força. E eu lembro, missionária, que eu lembro que eu falei com a minha mãe. Falei, mãezinha, não faz isso. Eu não quero que a sua alma se perca. A senhora conhece a palavra. E ela falava assim: Eu conheço, mas eu não quero viver. E ela ficava falando. E eu falava assim: Mãe, não faça isso. Aí eles davam um remédio, dopavam ela.
E eu lembro que pode parecer até uma frieza, né? Mas eu lembro que eu pedi ao Senhor que levasse ela. Tamanho desespero. Eu falei, Senhor, e eu tinha acabado de orar, eu falei, mãe, aceita Jesus de novo. Toda hora eu falava, mãe, aceita Jesus de novo, que ele vai te tirar essa dor da sua alma. Aceita Jesus de novo. E ela falava assim, eu não quero viver. Eu falava, mas aceita Jesus. E ali eles davam remédio, ela ia dormir, eu ficava orando o Senhor e eu falava assim, Senhor Jesus, leva minha mãe agora. Leva minha mãe agora, porque se o Senhor levar ela, ela aceitou o Senhor, eu sei que o Senhor vai levar ela para o céu. Eu prefiro que o Senhor leve do que o inimigo matar ela, porque chega um momento que a fragilidade da gente que é humano bate. Não porque eu não tinha fé que Jesus iria fazer na vida dela. Eu já estava cansada. As minhas forças já tinham se esgotado. E, e nesse meio tempo veio um diagnóstico missionária, nesse processo veio o diagnóstico que minha mãe tinha um câncer raro nas costas. E você me mostrava certinho como se um demônio nas costas dela. E eu falei assim, mãezinha, a senhora sabe que isso não é algo normal, isso é espiritual. Nós vamos orar. E nós oramos. Eu e meu esposo fomos lá, oramos. E ela fez arrancou para fazer a biópsia e arrancou para poder dar continuidade. O médico tinha colocado o diagnóstico câncer severo, raro, severo nas costas. Mas eu sabia, eu já tinha visto isso acontecendo. Então, realmente, quando eu cheguei naquele limite de falar, Senhor, leva minha mãe, é porque eu já não tinha, eu sabia do poder de Deus, mas eu já estava sem força. E eu lembro que, missionário, o inimigo ele é tão sujo que quando eu fui com a minha mãe para poder dar continuidade no tratamento dela, do câncer nas costas dela, que nós entramos ali dentro do médico, o médico abriu de novo o novo exame e ele falou assim, mas o que que a senhora está fazendo aqui? E ela falou assim, dar continuidade, tratamento. E ela fala assim, serenamente, e o médico olhou e falou assim, mas aqui no outro exame que foi feito, a senhora não tem nada. Não tem nada mais. Não sei por que que eles mandaram a senhora aqui. O seu médico não viu o exame? Ela, não, esse exame é novo, eu só vim dar continuidade para fazer a raspagem e dar continuidade no tratamento. A senhora não tem nada. Missionária Zilda, na hora que nós saímos da porta, o inimigo é tão sujo, que nós saímos da porta, que eu fui na frente, minha tia atrás, auxiliando, porque ela é muito fraquinha das medicações. O inimigo possuiu ela ali, ela caiu em cima de mim. E ela, muito fortinha, caiu em cima do meu joelho. Meu Deus. Quase foi Deus. O inimigo, mais uma vez, querendo afetar o quê? Os meus joelhos. Te Porque acertar, né? me acertar, missionária Zilda, porque muitas das vezes nós achamos que somos fortes quando nós estamos de pé, de cabeça erguida, quando tudo vai bem. Não. Mas muitas das vezes a nossa força vem quando nós estamos prostrados diante do Senhor, rendendo ao Senhor. E naquela madrugada eu falei, Senhor, não aguento mais, eu não tô sem força, tô sem força. Não aguento, não quero mais, Senhor, não sei o que fazer, eu não aguento mais tanto sofrimento. E foi quando a minha mãe, ela foi recuperando, e hoje eu até estranho, que eu chego lá na casa dela, ela fala: "Filha, vamos tirar uma foto?" Oh, E meu aquela Deus. foto, aquele sorriso maravilhoso. Eu falei: "Mãe", aí ela olha para mim e fala assim: "Agora, minha filha, eu gosto de sorrir. Glória a Deus. Agora eu gosto de sorrir". E eu não vejo nenhum
peso mais nela, nenhuma dor na Ela foi alma dela. liberta. Foi liberta. Eu não sinto o inimigo mais na vida dela atuando igual atuava. Eu Aham. creio que ela abandonou, ela perdoou. Eu falei com ela: "Mãe, você tem que perdoar as pessoas que te fizeram mal". E eu converso, eu ensino muito, eu mostro para ela a respeito de legalidade, a respeito de perdão, a respeito de quanto a palavra tem poder, né, nas nossas Sim, vidas. sim. E eu creio que foi isso que o Senhor ele fez na minha história. E hoje eu estou aí falando de que Jesus cura, liberta, transforma e Glória a Deus. curada de verdade, de dentro para fora. E o Senhor ele me mostrou que para ser uma mulher de fé, uma mulher que tem a presença do Senhor, não precisa estar todo o tempo mostrando ser alguém, Isso. mostrando para as pessoas que você é alguém. Basta o Espírito Santo de Deus estar na tua vida, já é o suficiente, já é tudo. Missionária Andressa, como que você prova para nós aqui, Uhum. né, que você está curada? Como que essa cura veio na tua vida? Como? De que forma? Usando pessoas, você foi atrás de clínicas? Você foi atrás de alguém para te ajudar? Como que aconteceu essa cura? Porque eu preciso deixar isso claro, né? Porque você, né, está passando um processo de que está muito doente psicologicamente também, devido ao que tem vindo com a Sim, mãe, e aí você já parece curado. Eu só quero entender como que aconteceu essa cura. sim. Eh, Quando eu aceitei o Senhor Jesus e eu comecei a fazer a obra do Senhor, criou-se uma barreira na minha vida. Eu achava que para ser uma mulher de Deus eu não podia ser fraca, eu tinha que ser forte e O tempo todo, né? abandonava minhas dores, né? Esquecia. E eu lembro que logo depois que meu irmão faleceu, eu estava no meu lar e eu comecei a sentir uma dor muito forte no meu peito, uma dor muito forte. E eu falei com meu marido assim, eu falei: "Eu vou morrer. Eu não tô aguentando, eu vou morrer". Ele: "O quê?". Meu coração disparou e eu falei assim: "Eu tô passando muito mal, me leva para o hospital". Veio a crise, a primeira crise de ansiedade, né, Uhum. e eu fui parar no hospital. Eu até então já tinha colocado uma barreira na minha história, falando que eu não iria repetir a história da minha mãe. Só que há dores, há situações em nossa vida que nós temos que buscar sim a palavra do Senhor, mas temos que também buscar pessoas Ajuda. capacitadas para nos auxiliar. Uhum. Porque hoje, missionária, eu tenho orado por mulheres, mulheres instruídas, mulheres que são bem-sucedidas, que têm o seu trabalho, e que eu vou orar por elas e eu falo: "Olha, busca um psicólogo, busca um terapeuta para te auxiliar". E eu tenho visto a resistência delas comigo. E elas falam assim: "Como assim, missionária? Você orou por mim, você está mandando buscar psicólogo, ajuda?". Sim, porque eu precisei passar por isso para chegar hoje, reconhecer que a gente precisa Para sim entender, para né? entender. E elas falam assim: "Como assim, missionária? Você uma mulher de Deus, uma mulher que leva a palavra do Senhor, mandando buscar um psicólogo? Não, só oração". Não, tem que buscar um psicólogo, buscar um terapeuta. E por muitas das vezes eu falo: essa questão aí não é uma questão religiosa, é uma questão de você ligar mesmo para o 190". Eu não vou aconselhar uma mulher que está sendo espancada pelo seu companheiro a orar por ela que ela vai ser Deus vai fazer a obra, amém, eu creio que Deus faz a obra. Mas você vai esperar o quê? Você vai esperar o pior acontecer?
Eu tenho hoje essa percepção e essa clareza que o nosso Deus, sim, ele é um Deus que se manifesta em poder, em glória, mas nós também temos que fazer a nossa parte, Perfeito. buscar, buscar o Senhor, mas buscar fazer a Buscar nossa ajuda, parte, né? ajuda. Essa semana mesmo passada, ligou uma professora pedindo oração pelo companheiro dela. E eu falei, irmã, Deus ele está te dando livramento. Olha os sinais. Não que Deus prometeu que iria curar, queria libertá-lo, queria transformar ele. Eu falei, irmã, olha pela saúde mental dos teus filhos. Olha o que os teus filhos têm passado. Olha a convivência de vocês como está sendo. Eu creio que se for da vontade do Senhor, de Deus se afastar daquela relação ali, se Deus quiser tratar e reconciliar ali, sim, mas viver em uma família em guerras, em conflitos, uma família sem paz, Deus não é Deus de confusão. Deus não está nisso. Mas voltando no testemunho, como que aconteceu a sua cura? Você foi atrás desses psicólogos Eu e melhorou? passei por psicólogo, Aham, busquei ajuda de pessoas cristãs também, isso. sim, cristãs, Uhum. e eu pude me reconhecer, entender as minhas fragilidades, entender as minhas dores, Que nem tudo é espiritual, né? os meus limites, né? E eu pude entender que desde pequenininha eu já tinha essas doenças emocionais que foram se agravando, que por um tempo ficaram camufladas ali pelo, pela religião, Isso. não por Jesus, que Jesus ele quer fazer a transformação completa, É verdade. e cada um no seu tempo, né? Cada um Isso. no seu tempo, o Senhor ele teve misericórdia de mim, que ele me fez retroceder para me curar, para mostrar para mim que ele é amor, sim, né? E que ele basta a gente se posicionar. E que não é feio voltar um pouco para Não, trás, né? não é feio. Por isso que eu estou aqui ainda insistindo. Como que foi a sua cura? Sim, Né? A gente observa que no seu testemunho você aceita Jesus, Jesus faz uma purificação, sim, você quer voltar, Jesus dá uma prova que você não pode mais voltar, né? Mas agora você quer curar todo mundo, ajudar todo mundo, mas sim. no final você ainda não estava Não pronta. estava pronta. Aí o Senhor permite O Senhor você ter que permite. voltar você mesma para Sim, você ser limpa, completa, né? sim, Enxergando a realidade. sim, Porque o que que acontece, pastora, é que muitas pessoas, eles espiritualizam tudo. com E não certeza. é tudo espiritual, Não, gente. não é. Vamos ter entendimento, mente aberta, né? Como a tua mãe, eu entendi no testemunho, gente, as emoções aqui subiu, depois desceu. Eu fiquei um pouco aflita, querendo perguntar, mas não podia para não perder Sim, aí a linha do raciocínio, né? Mas ela é uma pessoa a qual o inimigo aproveita da doença porque ela está em sim, fase de tratamento. com Porque se certeza. ela fosse uma pessoa normal, ela não precisava ser internada em hospitais, Com né? certeza. Psicológicos, então, psiquiátricos, né? Ela Então, o pode. inimigo ele aproveita dessas atitudes. E você também passou uma situação muito árdua, cuidando da sua mãe. Então, era natural também você estar filtrada nas suas emoções, essas dores, essas mágoas, e por que não dizer esses ódios É, que foi necessário. E você coloca sobre o perdão. sim, E você perdoou os seus agressores, as pessoas que muito. te feriram no Sim. profundo, porque você vai estudar, vai ser massoterapeuta, e quando Uhum. chega a sua vez, você não quer o toque, porque aquilo te lembra Lembra, como lembrava, doía, doía. E aí eu pude entender que às vezes eu estava em cultos, o Espírito Santo falava assim comigo: vai lá e abraça aquela irmã. E eu falava, eu achava, no meu íntimo, eu achava que era timidez. Ah, Hum, Senhor, eu, eu tenho vergonha. Será que ela vai aceitar o meu abraço? ou tipo assim, ela não precisa, né, do É, abraço. mas Aham. na verdade o Senhor ele estava me tratando.
Eu achando que o Senhor ele queria que eu fosse lá abraçar para doar algo. Olha só. Uhum. Mas na verdade o Senhor ele queria me tratar. Isso foi revelado quando começou a sessão de massagem, o toque. Aí o Espírito Santo me orientou, ele falou assim: "Tá vendo? Te dói o toque". Aí eu pude entender, eu não gostava de abraço, eu não gostava, eu me sentia retraída, eu não gostava, eu tinha medo, medo das pessoas me ferirem, eu não tinha confiança nas pessoas. Por quê? Porque sempre as pessoas que eu confiava, que eu achava que era para fazer o bem, muitas das vezes faziam mal para mim. E hoje eu acho tão lindo que às vezes eu saio para fazer a obra do Senhor e o meu cabelo eu vou abraçar. E hoje eu abraço. Eu acho interessante que esses dias eu fui em uma igreja muito rígida e quando chegou nessa igreja, o Espírito Santo de Deus falou assim: vai lá, abraça aquele jovem. Eu falei assim: Senhor, vai dar polêmica, mas eu vou abraçar porque o Senhor mandou. E eu abracei ele, ele chorou. Ele, missionária, eu saí do homossexualismo e eu tinha falado para o Senhor que se o Senhor não falasse comigo hoje, eu não ia aguentar, porque os olhares, para mim, eram olhares, até quando ele vai ficar na minha presença? Até quando ele vai permanecer na minha presença? E aí ele começou a chorar, eu falei: "Ah, Senhor". Aí o Senhor falava assim comigo, e eu sempre lembro quando eu vou abraçar alguém, eu volto com o meu cabelo cheio de lágrima. Aí o Espírito Santo de Deus fala assim comigo, assim, a respeito daquela mulher pecadora, que ela chorava e ungia os pés do Senhor Jesus, depois ela enxugava com seus cabelos. Aí o Senhor fala assim comigo: "Tá vendo, minha filha, você é aquela pecadora que eu resgatei. Oh, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E através da tua vida, aleluia, eu te curei, mas eu também posso te usar para curar pessoas. Glória a Aleluia. Deus. E todo dia é uma evolução. Nunca nós estaremos totalmente preparados, né? Glória a Todo Deus. dia nós estamos aí para aprender com o Espírito Santo e o amor dele nos constrange. Todos os dias. Todos os dias eu vejo a graça do Senhor, eu vejo a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E esse é seu testemunho. Esse é o meu testemunho de vida. Glória a Deus. Coisa linda, né? Eu te segurei aqui porque forte o testemunho, como esse eu ainda não tinha ouvido ainda, não tinha escutado o testemunho, né? É tão com profundidade, aonde atravessa aqui as 7 camadas da nossa pele, parece que vai lá nos ossos, né? E está aqui uma sobrevivente para a honra e glória de Jesus. Alguém pode não entender muitas colocações, mas eu quero enfatizar aqui que a história é dela. Foi ela que vivenciou isso. Sim, E ela superou, senão não estaria aqui contando e glorificando a sim, Deus, né? Que Deus fez na vida dela. Uma mulher transformada, curada, restaurada, uma família completa, sim, para a honra e glória de Jesus, né? de E o Jesus. esposo que estava doente, ele melhorou? Então, ele estava, o médico chegou a pedir a aposentadoria dele, Uhum. ele saiu da empresa que ele estava, e nessa empresa que ele estava, ele não tinha plano de saúde, ele não conseguiu continuar o tratamento. E o médico anterior tinha falado que ele tinha ficado com uma cicatriz no cérebro, e essa cicatriz causava sequela. E a sequela é que ele teria que fazer medicação, porque senão ele ia ficar com crise epilética, dava convulsões nele. Uhum. E tem exatamente 7 meses. Ele entrou numa firma agora que ele está trabalhando com um plano de saúde e ele falou assim: eu vou fazer o exame, porque eu acho que se for da vontade do Senhor, eu vou dar continuidade para ver se eu aposento. Eu falei, amém.
quando ele foi fazer o exame para a honra e glória do Senhor, nem cicatriz não tinha mais. Glória a Deus. Não, não tinha mais, para a honra e glória do Senhor. Hoje ele está bem. Estamos aí fazendo a obra do Senhor. Glória a Deus. Ninguém entende Deus. Nós tentamos, nós ajeitamos meio e métodos de querer entender esse Cristo. Ninguém entende. E não vai ter homem, não vai ter teólogo, não vai ter doutor, não vai ter ninguém Aleluia. na terra para entender esse Cristo. Quando ele decide fazer na vida do homem e da mulher, ele só precisa que nós obedecemos os comandos dele. Quando nós decidimos obedecer os comandos de Cristo, ele entra e ele faz. Aleluia. Satanás, ele não tem esse poder de destruir vidas, de ceifar, de vir levar. Não, ele não tem. Se ele atingir é porque Deus permite. Sim. Porque diabo, ele não cria, ele só copia. O poder está na mão do Senhor. O controle está nas mãos do Todo-Poderoso. E só ele tem o poder de delegar até onde o homem e a mulher podem chegar. Vemos esse testemunho que chega a ser um pouco assim, meu Deus, até onde o diabo vai brincar na vida da mãe? Sua mãe é viva? Sim. Como chama? Rosemary. Um beijo à senhora Rosemary, que Jesus complete essa grande obra. Amém. Porque Deus, ele trabalha em unidade com o homem. Eu Sim. preciso querer o milagre para ele concluir o milagre em mim. Eu preciso desejar ser curada para ele me curar. Eu preciso desejar ser salva para ele me salvar. Amém. Porque o que Jesus tinha que fazer para o homem e para a mulher, ele fez provando na cruz, lá na cruz do Calvário. Aleluia. E hoje depende de nós querermos obedecer, fazer algo que lhe agrada. Né? Então, nós estamos crendo que o Senhor vai completar a obra na vida da mãe dela. Amém. Não era só um demônio, Não. era uma doença psicológica, né? Que ela ficou internada em hospitais e tal. E muitas vezes as pessoas não entendem que o diabo ele trabalha assim, ele usa essa deficiência mental, às vezes, gente, que não está tão longe de qualquer um ser humano. Sim. E ele atua. Aí, se quem não tiver o Espírito Santo e o discernimento, vai achar que tudo é demônio. Claro Sim. que ele teve a participação dele, porque ninguém quer morrer, na verdade, né? A pessoa que tem desejo de morrer, ela quer, na verdade, tirar aquela dor que está dentro Sim. dela. Por isso que é a depressão profunda, que tem que ser cuidada, tratada, investigada de perto. E Deus deu a graça à missionária Andressa para cuidar da mãe. É tão forte que 40 dias no hospital ela cansou. E é normal, não critica não. Se você não tiver o que escrever, fica com a sua informação aí. É difícil. A dor foi nela. Uma mãe que está ali sendo toda hora, tendo aqueles picos de sobe e desce, não tem uma mente normal que aguenta. E tem hora que, tipo assim, meu Deus, faça alguma coisa. E Deus fez. Deus libertou ela, porque agora ela quer tirar foto rindo, gente. Sim. Não é? Não é isso que Sim. você contou? Lindo seu testemunho, missionária Andressa. Interessante que quando fala a respeito de hospital psiquiátrico lá, nós temos o hospital referência, ele é um hospital muito sério. E mesmo com toda a seriedade, quando você entra aquelas portas, você sente na flor da pele a dor das pessoas, dos parentes que estão ali. Não é somente o paciente que sofre, é toda uma família. Todos que estão à volta, né? Todos que estão à volta. Sim. Eu quero que você fique um pouco mais à vontade, se você quiser fazer as suas considerações, quiser agradecer alguém, ainda a fala está com você e logo nós já vamos para o final. Mas não para aí, se você ficou até agora, por favor, se inscreva no canal, comente, compartilhe, dá seu like, diga de onde você está nos vendo, da onde você está nos assistindo. Conta para mais alguém aí o que Jesus está fazendo aqui no Resgatando Valores. Jesus está operando prodígios, milagre e maravilha. O que trouxe a missionária Andressa aqui hoje, estar comigo no Resgatando Valores, foram testemunhos que ela já ouviu aqui. E Sim. talvez hoje, marca essa data. Você pode, através do seu testemunho, Miss, ser alcançada na sua casa. E você também ser curado, libertado, salvo e ter desejo de vir contar aqui esse grande milagre, tá bom?
Não sei se você tem o seu Insta, se você deseja deixar aqui seu Instagram, Uhum. né? E antes de você responder, eu já pergunto se você responde no Insta, porque de repente alguém quer um aconselhamento, porque ela, como pastora, ela tem essa propriedade. Mas deixa eu só fazer mais uma Sim, pergunta. Você se formou a masso? Que vai nas massagens lá? massagista. Agora é massagista? Sou massagista, mas eu não trabalho, não. Mas eu sou massagista. Legal, é que ficou uma curiosidade aqui, porque ela, né, foi Eu impedida. concluí, eu concluí, sim, Massoterapeuta, né? massoterapeuta, Glória a concluí, Deus. mas no final sempre sai em oração. Sai, não Sai em oração, adianta. não Que nem, adianta. às vezes, né, eu falo assim, eu vou atender algumas pessoas como psicanalista, e se não terminar com oração, não é eu. Então, eu tenho É, que saber quem eu vou atender, porque a gente não pode misturar, sim, né, tudo, não, com o certeza. profissional. Mas quando você tem uma chama dentro de você, que é Sim, vidas, você já sabe o resultado, né? Enfim, quer deixar seu Instagram, quer fazer seu agradecimento, fique à vontade. amém. Então, eu conheci, né, Resgatando Valores através dos testemunhos e foi muito forte, porque nós, nós hoje nós não estamos nas igrejas, né? É, a abertura para testemunho é bem pequena, né? Sim, Quase não tem. Eu acho assim muito importante o testemunho, porque às vezes pessoas estão passando por uma situação parecida, uma história parecida, e vê a sua história e tem coragem de se levantar, de se erguer, de não desistir, de lutar pela tua vida, lutar pela tua felicidade, lutar pela tua casa, pelo teu companheiro, pelos teus filhos. Decrete que o Senhor ele glória a restaura Deus. toda e qualquer situação. Todo o poder está nas mãos do Senhor, ele restaura. Então, independente nas clínicas, né, de reabilitação também, a qual eu gosto também de fazer trabalhos, em hospitais, em prisão, em Você prisão, gosta de ir nas fazer, prisões? eu prefiro até mais do que hospital. É mesmo? Sim, eu gosto dessa área de trabalhar nessa área de libertação. Eu gosto. Por O isso meu que foi esposo, necessário, né? sim, por Você esse passar por processo, tudo isso aí para entender para entender. o que é, na verdade, ser Sim, liberta. e o meu companheiro, ele ama também trabalhar nessa área de libertação, mas hoje nós temos a consciência, eu sempre falo com ele. Eu sempre fui muito taxativa com ele, às vezes ele ficava assim até meio bravo comigo, meio bravo comigo, porque ele falava assim comigo: "Ah, você está segurando o que o Senhor mandou fazer". Eu falei: "Não, porque às vezes a pessoa não está preparada. Porque se a Isso. gente não acompanhar aquela pessoa, aquele processo de libertação com a pessoa, aquele mal que estava na vida dela vai sair, mas depois, se Volta. ela der legalidade, vai voltar e vai voltar pior. Libertação precisa de acompanhamento. Não é Acompanhamento. só em um culto de libertação e tá Sim, liberto e sai liberto, não. Libertação é um processo. é um processo. É um processo. E não é brincadeira. Você lidar com hostes, potestade, principados, não é brincadeira. É verdade. Não é brincadeira, missionária. Zilda, eu estava em um culto, quando eu fechei de vir aqui Uhum. com a missionária, na mesma semana, eu tinha orado ao Senhor. Falei: Senhor, se for da tua vontade, já deu tudo certo. Nós tínhamos saído de um culto e o Espírito Santo falou assim comigo: vai ligada, Glória a Deus. vai ligada. Missionária, daquela semana em diante, foram acontecendo em sequências. Quando a gente foi de moto, que a gente tinha ido de moto para esse culto, quando nós voltamos, o Espírito Santo vai ligado. E eu falei: pastor, vão ligado, pastor, que a gente estava para entrar na nossa mão, um carro veio Hum, contramão, ele fez contramão e nos jogou longe. meu Deus. Missionária, até hoje eu não entendi.
como eu caí em pé. E eu estava de salto. Eu falo até brincando com o pastor. Eu falo, pastor, Deus permitiu de arranhar o salto no meu sapato, mas não me deu um arranhão. Aí ele falou assim, missionária, eu me machuquei. Não nos machucamos em nada. E foram juntando para poder as pessoas nos auxiliar, porque é um susto, né? E eu pude ver ali uma influência muito grande. E eu falei, Senhor, eu não entendi esse mistério, porque onde eu vou, eu gosto de ficar com os meus pezinhos livres, né? E o Senhor não permitiu do sapato sair dos meus pés no momento da queda. O Espírito Santo, você só fica descalço na minha presença. Eu não entendi, eu falei, Senhor, tu és maravilhoso. Glória a Obrigado Deus. pelo livramento. Que bênção, né? Amém. Missionária, a senhora pode fazer uma oração, Sim, tá bom? Decretando aí, profetizando saúde mental na vida de pessoas, saúde financeira, saúde emocional. Satanás, ele trabalha em todas as áreas. Então, nós temos que ter, né, discernimento para discernir por que que não está funcionando essa área da minha vida. O que está acontecendo aqui? Eu sou crente há 30 anos. Vá buscar a origem de alguma coisa sim, que você precisa de libertação. Nós precisamos de ser libertas todos os dias. Não é uma coisa de vez em quando, é constantemente. Mas antes, para nós finalizarmos aqui, que vocês viram que eu entrei com tudo, né? Porque eu queria muito ouvir esse testemunho. Eu quero agradecer as minhas patrocinadoras, minhas irmãs, minhas amigas que cuidam de mim. Pensa que é só chegar aqui e sentar. Não, eu tenho a Wilma Oliveira, que ela cuida do meu cabelo, né? Todas as vezes que eu venho a gravar, ela vai lá, escova meu cabelo, hidrata meu cabelo, cuida de mim. Muito obrigada, Wilma Oliveira, o melhor salão de Boituva, e agora com novidades lá na loja dela, roupas maravilhosas, que ela já está também trazendo aí uma marca maravilhosa para todas nós. Daqui a pouco eu vou passar para vocês, tá? Tem também a Cacau Garcia, do Instituto aqui, Cacau Garcia, e que dá aula também, né? Ela forma pessoas profissionalizantes para manicures, que ela cuida das minhas unhas. Um beijo a Cacau, a Gabi, a todas as meninas aí. Em nenhum lugar tem um cappuccino melhor do que o da Cacau Garcia. Dá uma passadinha lá. Tá bom? E tem também agora essa linha da Flávia, gente, da dona Bela. A Flávia é dona dos ouros, que me patrocina também, ó. Tá bom? Um beijo muito grande a essas meninas maravilhosas que o Senhor colocou para cuidar de mim. Porque é assim que Jesus faz. sim, Quando ele levanta, ele cuida de sim. todos os detalhes, da roupa, do calçado, e muita coisa nova chegando aqui no Resgatando Valores, tá bom? Se inscreva, comente, compartilhe, dá seu like, diga para mim da onde você está nos vendo, diga para todos nós aqui do Resgatando Valores o que esse canal tem oferecido a você. Quando você comenta, quando você compartilha, você está dizendo que é interessante o que está acontecendo. E o YouTube entende e divulga. Isso aqui é reino, isso aqui é missão. Amém? Então, o testemunho tem chegado a 4 lugares da terra. E eu sou grata a esse Deus, que tem feito por mim todos os dias aquilo que eu não sou capaz de fazer. E você quer mais? Quer ser feliz? Quer ter uma vida restituída? Quer ser uma pessoa alegre, mesmo passando por tudo que todos estão passando? Porque dá para ser feliz no meio da turbulência? Aceite a Jesus como seu Salvador. Tudo vai mudar. Põe a mão no teu coração onde você estiver. A missionária Andresa vai fazer essa oração. Creia no poder da oração. Eu não posso te ajudar. Ela também não, mas o Deus Todo-Poderoso, que resgatou a mãe dela do espírito de loucura, de suicídio, há um ano atrás, tentou se cortar. As fotos é bem feinha, horríveis de ver, né? E ela mostrou provas para mim, né, do que a mãe dela passou. E ela é uma menina que tinha tudo para não dar certo. Podia ser qualquer outra coisa, menos missionária. Só que Jesus, ele é especialista em confundir. Satanás tenta fazer um plano. O Senhor vem dele na frente e mostra que quem governa a vida do ser humano é Deus. Pode orar, pastor. Amém, irmãos. Vamos estar orando. Aonde você estiver agora. Eu não sei o momento que você vai estar vendo este vídeo, mas a certeza é que o Senhor, Ele é o dono do tempo e Ele vai agir ao teu favor. Pai querido, Pai amado, nessa tarde, Senhor Jesus, nessa manhã, nessa noite, eu não sei, mas o Senhor sabe
Vai de encontro, Pai, a esta vida, Pai querido, que está tentando colocar um ponto final, porque os problemas estão submergindo, estão subindo, estão a cada dia mais tentando sair de situações que elas não conseguem sozinhas. Mas se o Senhor, Pai querido, entrar, Pai querido, com a Sim, tua Jesus. infinita misericórdia, repreendendo, Pai, toda cilada, todo dardo, toda sentença, todo decreto do inimigo que foi lançado sobre essa vida, eu creio, Pai, no teu poder. Eu creio, Pai, que o Senhor tem o poder de mudar a história, que o Senhor tem o poder, Pai querido, de fazer uma história nova, assim como o Senhor fez na minha vida, assim como o Senhor fez na minha família, assim como o Senhor está fazendo. Ah, Pai, vai de encontro, Senhor Jesus. Vai de encontro, Pai querido, entrando nos lares, Senhor Jesus. Conforme o Senhor vai entrando, vai arrancando, Senhor Jesus, todo eu. Vai arrancando, Senhor Jesus, todo ego. Vai arrancando, Senhor Jesus, tudo aquilo que nos separa do teu amor, da tua graça. Vai, Senhor, nos dando sinais, Senhor. Nos mostra, Senhor, a direção. Nos dá discernimento, Senhor Jesus, de como agir. Ah, Senhor, Sim, de o Jesus. que falar, de como agir. Em nome Ah, de Pai Jesus. querido, a forma, Senhor, de lidar com pessoas. Não nos deixa, Senhor, ficar enganados, Pai. Não nos deixa, Senhor, ficar enganada, Senhor Jesus. Faça, Senhor, a Em tua nome de vontade Jesus. na nossa vida. É isso que eu peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Missionária Andressa, muito Amém. obrigada pela tua presença, pela tua coragem, Amém. porque vim aqui, gente, no Resgatando Valores, contar o que Jesus fez, da forma que fez na vida dela, não é para qualquer um. Ninguém aqui quer fama, ninguém aqui quer like, quer nada. A gente quer vidas. E vidas transformadas, vidas restauradas, Aleluia. vidas libertas. Esse é o motivo de nós estarmos aqui. Muito obrigada, amada. Amém. Que Jesus retribui 100 vezes mais, Amém. tá? Essa humildade, essa simplicidade, essa simpatia. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Obrigada ao pastor Carlos Henrique de ter nos emprestado essa preciosa para estar aqui conosco, contando essa história de vida que com certeza vai alcançar centenas de pessoas. Comente, compartilhe com o seu vizinho, com a sua vizinha, com todos aí da tua igreja. Diga o que Jesus está fazendo aqui no Resgatando Valores. Obrigado à nossa amada irmã, ao filho, aos meninos que estão aqui, ao nosso diretor, que com muita paciência tem feito um excelente trabalho comigo. Muito obrigada a você que está aí na sua casa e ter permitido nos entrar aí na telinha do seu celular, no seu televisor. Que Deus te abençoe poderosamente, abundantemente, 100 vezes mais. Que o Senhor te enriqueça das bênçãos dele. Já foram derramadas, só falta você saber como possuí-las, essas bênçãos. Eu preciso parar aqui hoje, mas eu voltarei a semana que vem com mais um testemunho e com uma mesa. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e recebam o meu abraço. E que Deus abençoe. Até a próxima, querendo o Senhor.